Olá, começa mais um DIScast e hoje a gente traz aqui simplesmente quem faz as coisas acontecerem aqui dentro da DIS Comunicação, porque são os designers e o motion designer da Dalcin e ARS, que formam a DIS Comunicação e Negócios. Estamos aqui então recebendo nos nossos estúdios o Juan, o Marcos e o Paulo, que são os designers aqui da Dalcin, da DIS Comunicação e Negócios, da Dalcin e da ARS, e também o Igor, que é o motion designer, também para bater um papo hoje sobre a inteligência artificial influenciando o trabalho dessas figuras aqui que estão nos estúdios do nosso podcast. Deixa eu começar então com o Marcos. Tudo bem, Marcos? Inteligência artificial está influenciando no trabalho de vocês? Muito, pouco, mais ou menos? Ajuda ou não? Tudo bem, Marcos? Vamos bater esse papo aqui para falar um pouco disso. Tudo bem. É um tema bem controverso aí que está chamando bastante atenção, todo mundo, e está já sendo aplicado, já está no dia a dia aí de muitos designers, muito pessoal da criação está usando para melhorar a produção, para fazer coisas que antigamente não seriam possíveis acontecer. Caiu um lenço aqui no chão. Você usa a inteligência artificial? Qualquer situação aí que vem ao caso, a gente tem que estar usando sim, porque quem não usa a inteligência artificial hoje em dia já está atrasado. É, né? É bem por aí. Se você não está usando para criar seus vídeos, para criar suas músicas, para editar, você tá pelo menos uns 10 anos atrasado. 10 anos. Daria pra dizer isso. E aí, pra falar com o pessoal também, o Paulo, o Juan que estão aqui também, são designers. E aí, Juan? Beleza? Pode puxar um pouquinho o microfone aqui só, aí pra falar? Pode puxar, pode. Aí, boa. Se falar pertinho, todo mundo te entende, Juan. Certo. E aí? Não, a gente, aqui na Dalcin, a gente usa sempre, todos os dias. Existe alguns workshops que a gente acabou fazendo aí durante o decorrer assim do ano que foram melhorando bastante a nossa capacidade de designar. Aqui a gente usa todos os dias. Não lembro o último dia que eu usei um banco de imagens, agora é só IA e é isso. Pô, Paulo, e aí? Ajuda bastante mesmo? Ou quando surgiu a inteligência artificial para o pessoal fazer vídeo, para fazer imagens, rolou aquela... Ai, vou perder meu emprego, cara. No começo foi um pouco assustador, assim. É que pra mim, além de designer, eu também sou ilustrador. Então a IA tava muito em alta em muita coisa. Aí eu pensei, vou perder meu emprego, cara. Aliás, como ilustrador, eu fico de cara só de ver como o pessoal tá usando muito pra fazer também, revista história em quadrinho, tudo, sim, né? Sim, é uma mão na roda também. Mas aqui na DS a gente usa bastante, principalmente pra geração de imagem. A gente usa bastante, que nem o Juan mesmo falou. Eu não lembro qual foi a última vez que eu usei um banco de imagens para poder fazer uma arte, assim, porque é uma coisa absurda. Você coloca o que você quiser, você cria o que você quiser, o limite é a sua imaginação. Uhum. Eu acho que a questão de que né, muito se debate sobre a IA substituir as pessoas, eu acho que não vai substituir as pessoas em si. Mas vai ser um divisor de águas, vai ser para quem sabe usar e quem não sabe usar. Acho que esse é o ponto mais importante. Porque quem sabe usar vai se sair bem. Que nem o Marcos mesmo falou. Chegou aí, tá todo mundo usando, e se você não usa, você tá atrasado. Então, esse vai ser um diferencial. Agora, não compete mais habilidade técnica. Agora é a sua criatividade, cara. Sua criatividade agora é o limite. Isso é importante você ter destacado. Vou colocar também na conversa aqui o Igor, que é o motion designer da DIS, para fazer também essa produção, Igor. Porque o motion designer, melhor dizendo, para explicar, aquelas artes que se movimentam, para ser bem simplista na explicação. Basicamente a animação da arte. O motion design, ele anima aquilo que já está pronto. Certo, deixa eu só passar o microfone aqui rapidinho, tá, aí pode falar. Então ele anima aquilo que já está pronto, né? Os designers, eles fazem a arte aqui. Eu, além de motion designer, sou editor de vídeo também, que entra também em algumas demandas de edição de vídeo. Mas, como motion... aqui da DS também, quem faz sou eu que faço a edição, faço o motion também. Isso.
Então, todo objeto que precisa se mover naquela arte ali, eu tenho que dar vida para aquilo. Colocando em escala, a movimentação em escala, posição, opacidade, tudo isso eu vou mexendo ali no programa, no software, e para dar vida, para dar uma animação naquela arte, né? E eu não sei se você vai perguntar, mas também na questão... Pode adiantar. Né, na questão aí da inteligência artificial, eu era meio contra, assim, a inteligência artificial para fazer os vídeos. Certo. Porque eu achava artificial demais. Até hoje é um pouco mais... tem melhorado muito a qualidade, tá bem mais do que era, bem mais natural do que era, apesar de continuar sendo artificial, tá um pouco mais natural. Então, em muitas artes eu eu jogo lá o script, o que eu quero, eu jogo pro site lá, o site me dá aquilo que eu quero. Então, é igual o Paulo falou, daí vai da criatividade da gente. O máximo de detalhes possível vai da criatividade. E só tem uma questão também que eu vejo, você falou dessa naturalidade dos vídeos criados por inteligência artificial. Eu que sou jornalista, eu vejo aqueles repórteres lá que são criados por inteligência artificial e tal. O View 3. Oi? O View 3. Né? Olha lá. É bom falar com quem sabe, porque eu não faço ideia também dos nomes, né? Porque eu vejo que, lógico, você percebe na hora que é inteligência artificial, porque o repórter tá falando com o microfone aqui, sim. Ele tá captando o áudio perfeito, então tem os defeitos ainda. Tem. Né? Mas essa questão da criatividade que vocês falaram, que eu acho que é muito legal, porque hoje, para mexer com inteligência artificial, ChatGPT, tem curso de prompt, né? Para você saber o comando, né? Saber o prompt. É mais ou menos... Aí mexe com a criatividade? Fique à vontade, viu, gente, para falar. Também tem a parte de prompt, mas tem muito mais coisa de como aplicar no seu trabalho de fato do que, né, simplesmente usar um prompt. Então, às vezes eu aprofundo um pouco mais nisso. O Juan fez mais workshop que eu acho que ele vai saber explicar melhor sobre isso. De fato, a própria OpenAI, o Gemini, todos esses aí, eles têm lá uma engenharia de prompt, é um nome que aí, tipo, isso com um programador é muito mais fácil de você aprender, mas basicamente a OpenAI te ensina como pedir as coisas para o ChatGPT. Então, se você tem o domínio disso, dependendo da demanda, né, você não precisa nem saber isso. Você manda aquela engenharia para ele e aí ele que faz o script para você. A ideia da imaginação mesmo está ligada a, por exemplo, a gente vai falar de um podcast. Uma pessoa comum pensa numa mesa, numa cadeira, as pessoas sentadas com um microfone. A ideia da imaginação é você, como um designer, conseguir ir além disso. Você conseguir, tipo assim, pensar em algo que seja disruptivo e agora você tem a IA. Você não precisa mais de um fotógrafo para fazer aquela foto, tá? Um banco de imagens. Mas aí, por exemplo, o design vai pensar no quê? Na iluminação? Na composição Isso, numa composição diferente, algo que seja fora. Por exemplo, a gente vai falar... A gente tem a cliente aqui chamada Mani Meirelles, ela fala de seguro. Aí a gente vai falar sobre certificação digital. Eu não vou colocar, tipo, uma coisa assim que seja totalmente específico, um logo de certificação digital. Eu vou colocar o quê? Um empresário mexendo no telefone feliz. Por quê? Porque aquele empresário, tecnicamente, está fazendo aquela certificação dentro do telefone. Entendeu? A criatividade está mais aí do que justamente escrever para IA. Estou fazendo uma arte sobre certificação digital. Me dê uma pessoa fazendo a certificação. Ela não vai entender. Agora, pessoa mexendo no iPhone 13 feliz. Empresário mexendo no iPhone 13 feliz. Aí sim, a parte de criatividade está muito mais ligado a isso. Acho que um bom exemplo que a gente tem é que em toda área do conhecimento, seja o que você for, sempre vai ter as pessoas que realizam aquilo tecnicamente, que fazem, conseguem entregar, e aqueles que trazem o diferencial. Se todo mundo vai estar com a ferramenta de IA hoje em dia, o que vai diferenciar? Vai ser essa tal da criatividade. Vai ser você conseguir usar aquilo para algo que realmente seja disruptivo, chame a atenção das pessoas. Isso você começa a ver hoje com algumas aplicações na internet, se você procurar, de coisas que editores de vídeo, que designers fazem que te assustam você. Você fala, nossa, como que esse cara conseguiu filmar uma coisa, misturar com IA, juntar com geração de imagem, juntar com geração de áudio, colocar uma música e
pronto, criou um E hoje é comercial. possível. Já é possível, você já consegue encontrar no Reels. Enquanto você procura sobre IA, sobre ads, pessoas já ensinando, mostrando como que você consegue criar comerciais dignos de grandes orçamentos em casa, com um computador bom e com acesso à inteligência artificial. Isso é a criatividade. Só que é verdade. Um ponto que você tinha falado com ele, na data que a gente está aqui gravando esse podcast, a gente acabou de lançar o Nano Banana. Acho que Eu já ouvi falar desse Nano Banana. Ele explodiu aí e a diferença principal dele que vale a pena falar é a consistência. Por exemplo, se eu falo aqui, pessoa sentada no podcast, eu vou gerar 3 imagens. 3 imagens vão ser pessoas diferentes. Agora esse não, ele consegue manter a consistência, que é uma coisa que as IAs não estavam conseguindo fazer, e esse aí, para a geração de imagens específica, ele consegue manter. Esse é o ponto, né? Porque assim, você falava, dava uma característica ou uma foto de uma pessoa, só que aí a imagem ia mudando, a pessoa ia mudando, a pessoa também, ia se transformando. Uhum. Eu vi uma que ficou ridícula na internet, falando de futebol, dos artilheiros do Brasileirão, colocaram o Zico, daí o Zico ficava parecendo, sei lá, o Sócrates, não tinha nada a ver. Agora... E o Zico tinha 8 dedos. O Zico tinha 8 dedos, o Marco tá falando aqui. A clássica mão de ar essa daí. Tipo, colocou o Luiz Fabiano, o Serginho Chulá parecia o Wesley Snipes, então não tinha nada a ver. O que mais tem agora é o Pelé, o Messi, Cristiano Ronaldo e o Neymar sentados assim, ó, juntos. E aí, só que agora com o Nano Banana, que tá em fase beta ainda, eu testei hoje, inclusive, tá bem bom. Ele consegue manter exatamente a foto da pessoa. E vai mudando a pessoa. E o rosto continua o mesmo, muda a posição, muda... E isso já dá a letra para os próximos passos que a gente pode imaginar, que em um futuro a gente pode ter o quê? Uma Netflix que você escolhe o que você quer assistir? É uma coisa que a gente discute bastante. Ou você cria Você sua escolhe série. o que você quer assistir criando o roteiro. Paulo Vai lá. até puxou o microfone pra falar. lá. Me dá aí um desenho igual Cavaleiro Zodíaco, só que agora com animação moderna. Isso seria legal pra descrever sonho, né? Que você tem, tipo. Verdade, olha. Olha, Você tem uma máquina de. se você for bom com descrição, você então, consegue. Você Você tá tá- criativo nessa parte. É. né? O Marco tá até falando aqui Tem que também, lembrar. pô, legal mesmo. E essa parte do Nano Banana, né, o que eu vejo muita gente usando principalmente é justamente para propaganda de produto, né? O Juan mesmo estava fazendo hoje e tal, que ele realmente continuou mantendo uma consistência até no produto. Ele pegou uma foto de uma moça gerada por IA, colocou lá, beleza, aí pegou o produto, falou, quero essa mulher segurando esse produto. E ele gerou a imagem bonitinha da moça segurando o produto, a mesma moça segurando um produto idêntico. Aí depois ele pegou e transformou isso num vídeo, aí ficou o vídeo da mulher se mexendo com a embalagem do produto. E isso até pouquíssimo tempo atrás era uma coisa inimaginável de se fazer, porque a IA mudava tudo, justamente, né? Mudava todas as características do objeto, da pessoa. É absurdo, cara. Agora o branding vai embora. Aí desse nesse jeito. caso, Igor, foi bom você participar, tá despedido. Já era, você não tem que fazer mais movimento. Aí nem ela nada. substitui no seu Aí, trabalho. aí entra a parte da criatividade, né? Então, Se eu tenho a criatividade... porque a gente tá falando de várias ferramentas que dão movimento. Sim. Mas não adianta nada você ter a ferramenta e não souber mexer nela, né? Então, se você sabe mexer nela, aí você tá muito à frente das outras pessoas que só tá ali e dá um prompt, tal coisa, e não sabe, não tem realmente uma criatividade por trás daquilo para fazer um negócio bem feito direito, né? Eu acho que, assim, como motion designer, como designers, vocês estão falando muito da criatividade e tudo mais, mas eu acho que talvez a profissão de vocês mudou. O conceito da profissão. Não basta com você certeza. só saber mexer num, sei lá, Photoshop, Photoshop. num Corel ou qualquer outro tipo de programa que tem aí, mais avançado, que, enfim, eu sou da época de Paint. Mas vocês têm que se atualizar, então, porque a inteligência certeza. artificial chegou e não tem como vocês negarem, né? Isso, é um ponto que... Eu não sou programador, não sei como funciona exatamente uma inteligência artificial, nem nada do tipo, não estou aqui para explicar nada, mas a única coisa que eu sei é que ela é uma ferramenta. A gente vê uma IA, ela resolvendo questões inteligentes, uma IA gerando imagens difíceis, e a gente acredita que ela é capaz de fazer tudo, que a AGI está vindo, que vai dominar o planeta Terra. E não é assim, são coisas completamente diferentes. Eu não sou programador para explicar isso, mas eu tenho
a consciência de que são coisas diferentes. A inteligência artificial, ela não é inteligente. Ela só é uma geradora. Ela é treinada para específicas coisas. Então, tipo assim, não adianta ter só uma IA se você não tem o conhecimento por trás, que é o conhecimento teórico. A IA não é criativa, a IA não vai gerar boas coisas para você porque ela não é inteligente. Então, a profissão da gente mudou sim e mudou para melhor. Bom, pelo menos o meu ponto de vista. A gente hoje tem capacidade de fazer coisas muito mais interessantes do que em 2020. E for para pensar para ver, é só 5 anos, né? Tudo bem que você falou de que a inteligência artificial não pode dominar o mundo, mas eu dou bom dia pro chat GPT. Boa tarde, cara. Falei, o cara foi educado comigo. Imagine a hora que a inteligência artificial... Só pra garantir, né? A hora que a inteligência artificial virar um robô, eu falei, não, esse cara dava bom dia, boa tarde pra mim antes de fazer pergunta. Na hora que vem a revolução, Então, das máquinas, tá salvo já. Eu vou morrer porque eu não falo. Eu vou ser... Nossa! Não, e o pior é que eu vi uma pesquisa que se você é educado com o chat GPT, ele te responde educadamente também. E funciona. Que antes eu colocava direto. Daí eu falei, cara, vou fazer um teste. Pedi um trabalho normal, eu coloquei, bom dia, chat GPT, tudo bem com você? Oi, querido. Oi, querido. E ele respondeu, foi educado, sugeriu um monte de coisa, de forma educada. Eu falei, olha, eu que já beleza. não gosto. Lá no meu lá, eu já falei assim, ó, você não é meu amigo, responda diretamente ao ponto, porque... Tem especialista que fala que não é legal fazer isso, não. Ah, é? Não sei o porquê, mas Ué, eu então já não vi sei. um vídeo de um cara falando que não... Não, então, e é tudo isso, a gente tá falando aqui da questão de inteligência artificial e tudo mais, porque, assim, o jeito que vocês comunicam com a inteligência artificial vai ser diferente, então, a partir de agora. É. A gente E essa é mais- questão é que você atribui meio que uma personalidade também à IA, né? Ela é só um conglomerado de comandos, ela não é nada demais, ela não tem consciência, não tem nada. Então você quer, tipo, você quer virar amigo de uma coisa que não existe de fato, digamos assim. Entendi. É loucura. Por isso que muita gente fala que é um problema você fazer amizade com o ChatGPT. Agora, uma questão que eu acho que é legal a gente tratar aqui é a questão de ética. Porque muitas vezes, beleza, vocês como designers, motion designer, o que vocês falaram aqui, vocês colocam foto de um artista ainda mais puxa, fugiu o nome do Banana, Nano Banana, né? O Nano Banana, deixando a pessoa igual, sem perder as características do movimento, se você colocar uma foto de alguém ali, do Messi, do Cristiano Ronaldo, você pode estar fazendo uma isso- propaganda com eles. E essa parte ética, Isso como é que entra esbarra? numa seara que começou, já tá errado desde o começo, porque todo banco, toda a LLM, todo modelo de linguagem ele é treinado para conseguir fazer uma mão. E essas mãos vieram de algum lugar. Da onde que foi? Como que a inteligência artificial aprendeu o que é um ser humano? Porque ela pegou fotos que estavam disponíveis na internet. Pegou mãos de artistas que desenharam, tanto que quando eu faço um estilo específico, eu estou pegando justamente aquele anime, alguém, acho que o Cavaleiro do Zodíaco, o Dragon Ball. Sim. Se eu estou fazendo um desenho meu aqui, na minha versão Dragon Ball, eu estou pegando referências nas artes do Toriyama. E, por consequência, eu estou pegando direitos autorais dele. Entende que já começou errado porque as empresas já estavam pegando essas coisas e não... Ah, tinha aquela Marvel, característica da Marvel, da Disney, né? Você Foi perfeito. a polêmica que deu com o Estúdio Ghibli, né? Esse é o principal que alertou mais. Já existia, né, a discussão, mas com o Estúdio Ghibli o ChatGPT teve que tomar umas providências lá que agora não pode, né? Se não me engano, o Estúdio Ghibli deve ter oficialmente dado um aviso lá e eles falaram, não pode mais citar, agora você pode criar algo parecido, mas não é necessariamente Estúdio Ghibli. Deram um... Mas assim, vamos lá. Se vocês criaram uma arte do zero e vocês veem de repente que essa arte de alguma forma por inteligência artificial alguém utilizou. Qual que é a sensação? Tipo, cara, não tem o que fazer. A discussão volta atrás, né? Se nós mesmos estamos usando uma ferramenta que já está roubando, como que a gente pode dizer ou não que a gente está roubando? Então, vira uma questão muito complicada isso aí. A gente deveria discutir antes, talvez? Como que estamos treinando? Um exemplo é a Adobe. A Adobe é a empresa que é dona do Photoshop e dona de outras ferramentas. Ela tem uma política de que não vai usar IAs, artes, para treinar o modelo dela. O que aconteceu? Ela tem um modelo que é um pouco mais fraco. Porque ele não está entrando na internet pegando todos os outros modelos, pegando toda a força das coisas que estão disponíveis. Mas eles são éticos. Então a gente pode abrir uma discussão interessante, jurídica, direito autoral. Não, mas eu falo assim, por exemplo, vocês criaram um logo de uma empresa e de repente você vê, você trouxe
de alguma forma, a inteligência jogou na inteligência artificial aquele logo para produzir um vídeo ou um comercial, que seja. E de repente eles usam aquele logo de alguma forma para criar um outro logo. Não sei, tô falando, criando uma situação. Fica uma sensação de... Aquela sensação, pô, mas eu fiz isso daí, É que um dos principais livros, assim, que todo mundo indica quando tá começando a querer seguir na carreira de designer, se chama Como Roubar como um Artista. É isso? Roube como um artista. E, basicamente, o nosso trabalho em si, de ser designer, ilustrador, é a gente olhar uma série de referências e meio que juntar todas elas para criar algo novo. Então, se a nossa arte é utilizada como referência para alguma outra, acho que, bom, pelo menos para mim, não sei, como ilustrador. Não homenagem, mas assim, eu considero comum, mas acho que um ilustrador aí já... E aí, Paulo, você que é ilustrador? Não, nesse campo já depende muito, né? Porque design e ilustração é uma coisa totalmente diferente. Então, assim, se eu pegasse exatamente uma arte que alguém fez com inteligência artificial que fosse exatamente igual à minha, já é uma outra questão, que já é uma coisa chamada de tracing, que é quando você realmente copia a coisa da pessoa. É plágio, né? Plágio, isso. Plágio. Aí já é uma outra, mas já é uma outra questão, já é um debate um pouco diferente nesse quesito de IA. Mas, no que tange a questão da IA nas artes, afetou muitos artistas no geral, porque a gente realmente sentia que estava sendo roubado, assim, sabe? De pegar, que nem ele falou, do Estúdio Ghibli e tal, que pegavam todas as imagens do Estúdio Ghibli e criaram coisas novas. Mas não é tão no design assim, eu não vejo tanto problema, não. Show. Claro. Opa. É que assim, eu, pelo menos, né, eu não considero ser designer ser um artista. Design, pra mim, é função. A gente... O Paulo olhou e falou, tipo, Não, É polêmico. Não, é que eu não sou um artista, eu não faço Paulo, você arte. chega um artista aqui como designer, você acabou com a vida dele. Não, é que o Paulo, ele pode ser considerado artista porque ele é ilustrador. Eu executo uma função. O meu negócio é conseguir, com base no design, ter algum resultado. A arte, ela é expressão. A arte, enfim, não sou eu que vou explicar o que é arte, ilustrador do meu lado. Mas, então, por ela ser uma função, essa pegada de, meu direito autoral, ela é muito diferente. E não estou falando que todo designer é função. Alguns designers aí são artistas 3D, enfim, tem... Só que ele fala isso, mas se você usar o logo da Coca, eles batem em você, tá? Então. Exatamente. O Juan, né, pelo que eu conheço dele, ele não tem tanto preciosismo, assim, com as coisas. Que nem eu, como designer, também não tenho muito. Tipo, se vê uma IA, assim, fazendo alguma coisa parecida com a minha, por mim, tudo bem. Mas agora, quando é ilustração, quando é criação de conceito, eu já fico meio assim, porque, né, é uma coisa que eu dedico meu tempo, que eu penso no significado, que eu me deposito ali, que eu deposito toda a minha bagagem ali. Aí já é um pouco mais, né, já é um pouquinho mais tenso já essa parada de usar IA nesse quesito. Acho que pro motion designer é diferente também esse aspecto, porque já chega coisa pronta pra você, né? No caso, na edição de vídeo chega muita coisa pronta. Agora, no motion também já tá tudo pronto ali. E o que não tá pronto eu faço do zero ali, como se eu estivesse fazendo no Photoshop. Mas eu já faço ali no After Effects, que é o software que eu uso. E tipo, já faço do zero quando precisa fazer. Então, o mais é igual eu tô começando a estudar animação de personagens. Aí já é uma outra coisa que, tipo assim, continua sendo motion, mas aí já é com personagens, não é só um design normal que é feito no Photoshop ali, entendeu? Mas eu também... Eu concordo com o Paulo, no meu caso, assim, se for uma coisa que já está pronta, que tô só executando aquela função ali, eu não ligo muito não. Mas se for uma coisa minha, que vem da minha criatividade, eu ver que a pessoa está de má fé, roubando aquilo ali, plagiando o meu trabalho, Caruda. que na caruda, que eu dediquei todo o meu tempo, que eu estudei há muitos anos para conseguir chegar nesse resultado, e o cara vir pegar fácil desse jeito, eu ia ficar muito chateado. Resumindo a história, até porque a gente tá chegando no limite aqui, senão dá pra ficar uma hora aqui, acho que debatendo sobre o assunto, que é legal. Eu pelo menos gosto, né? Imagino pra vocês que trabalham com isso. Mas acho que pra resumir, o bacana de tudo isso é que assim, a gente tá debatendo inteligência artificial e tem muito aventureiro que fala,
É a história do, meu sobrinho faz por metade do preço. Só que a criatividade que vocês têm, a experiência que vocês têm, superam essa ferramenta de inteligência artificial que realmente facilita para todo mundo. Mas talvez essa criatividade, a experiência que vocês têm, o conhecimento que vocês têm, é o que é o diferencial, né? Inclusive dentro da DIS, né? Não, pode falar. O Igor recentemente estava estudando design e aí ele falou, não, vou aprender Photoshop. E eu falei para ele, ô Igor, mano, design em si não é a ferramenta, é o conceito todo que você tem. Então, independente da ferramenta hoje que cair na nossa mão aqui, a gente, obviamente, umas a gente domina mais, outras menos, mas a gente tem o conceito de ser designer. O Paulo chegou aqui como um ilustrador que não fazia muito post para Instagram e tal, só que em pouco tempo ele pegou, por conta que tá tudo mais na questão conceitual de o que é ser um designer. A ferramenta é só mais uma, Photoshop é uma ferramenta, a Figma é uma ferramenta, inteligência artificial também é uma ferramenta. Então, acho que se fosse para dividir, seria isso, as pessoas que têm o conceito e as pessoas que não têm. Não vejo problema nenhum em um sobrinho ir lá e fazer a arte e tal, só que ele não é um designer. Paciência, vai ser uma coisa que não vai ser talvez do jeito que Não, dependendo o designer faria. Dependendo, pode alcançar assim um nível bom, assim. Só que o que define ser designer ou não é ter o conceito por trás de tudo que você está fazendo. A base teórica. Show. E aí, Marcos, é isso? Não sei, conclusão geral é essa. Legal demais. O que você acha do negócio Do? de roubar de seu design? Ah, não, eu falei que é uma questão mais complicada. Tem... O que você acha? então, eu acho Bom que que... eles estão se entrevistando, eu vou sair. Eu acho Curioso do Marcos. que é super interessante, de que de fato pode ser... A academia discorda, porque design é função e forma, vai discutir com a academia. Mas eu entendo o seu ponto que você preza mais a função. Mas eu acho que é isso. Aí você acha menos importante o teor do artístico, né? Então, por que eu tô falando isso? Porque é importante, porque você pode ver, você tende a achar que é roubo quando é mais artístico. Quando é mais função, você fala, não, isso aí não tem problema, é só um logo, é só... Tem dois extremos aqui, tem meio termo, né? Dá pra dizer assim, depende, vamos analisar, cai na lei de plágio. Isso mostra a diversidade da DIS Comunicação e Negócios, tá vendo? Tem designers para todos os gostos. Quem gosta de arte, quem acha que é conceito, quem acha que é um pouco dos dois, e quem faz motion design também, edição de vídeo e tudo mais. Pô, galera, foi muito legal esse papo, viu? Agradecer o Juan, o Marcos e o Paulo, que são os designers aqui da DIS Comunicação e Negócios. Agradecer também ao Igor, que é o motion designer aqui, para conhecer um pouco também da equipe. Galera, valeu demais, foi bom esse papo, hein? Obrigado. Valeu. Obrigado Tá também vendo? pela O pessoal aqui já vai, cada um vai ter um podcast seu aqui para falar de designer aqui, de inteligência artificial. É isso aí, esse é o DIScast para trazer todas as novidades também do mercado, do marketing, designer, inteligência artificial, tudo isso sendo debatido dentro do DIScast, que fica por aqui nessa edição, mas muito em breve teremos outras edições do DIScast, tá bom? Valeu, galera. Tchau. Dá um tchauzinho pra câmera aí. Tchau. Tchau, câmera.